Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Raimundo, eu sou diretor da Evita Consultoria e hoje vamos iniciar a sexta ferramenta da série As 15 Ferramentas da Qualidade. Esse programa, 15 minutos de qualidade, está indo ao ar toda segunda às 22 horas, com o propósito de preparar aquelas pessoas interessadas em ingressar nos cursos Lean Six Sigma. Para quem vem acompanhando, hoje nós estamos na sexta ferramenta. Encerramos um pacote de 5 ferramentas, que são uma série de técnicas que você utiliza na solução de problemas simples. Então, esse pacote que foi encerrado é um pacote fechado, onde você pode utilizar para resolver situações simples que acontecem nas organizações. E hoje vamos falar de uma ferramenta que sai um pouco dessa série e que você pode utilizar ela em situações esporádicas, quando você necessita elencar ou priorizar atividades ou projetos. Tá bom? Tenham todos um bom curso. Um abraço. Então, pessoal, hoje falaremos sobre a matriz Gucci. Eu não sei se todos vocês já conhecem essa matriz. Ela é uma ferramenta da qualidade, uma técnica que você utiliza para fazer priorizações. O slide que mostra a vocês aí, esse slide é padrão, todo o material nosso inicia por ele. Nós temos aqui a excelência, né, em busca da excelência, que é a nossa proposta, né, com relação a esse módulo, ou esse bloco, eu chamo de bloco, as 15 ferramentas da qualidade. Então, as 15 ferramentas da qualidade, estamos na sexta ferramenta, chamo de um bloco, ou uma série, dentro do programa 15 minutos da qualidade. Tudo bem? Vamos lá. Sobre matriz Gucci, pessoal, já coloquei aí o nosso autor, né, o primeiro a utilizar essa técnica, o Charles Kepner, na década de 80, tinha como propósito ajudar na resolução de problemas complexos das indústrias americanas e japonesas. Na verdade, a origem de tudo. Não sei se vocês lembram, em ferramentas passadas, conversamos sobre a ida de dois gurus americanos, o Demi e o Juran, para o Japão, ajudando na reconstrução daquele país, e o Japão é o que é hoje, graças à ida desses gurus da qualidade, esses dois americanos. E mais um agora aí, o Charles Kepner, também com essa proposta dos americanos em ajudar o Japão na reconstrução, levou essa técnica aí na matriz Gucci e foi utilizada lá. A matriz Gucci, para quem não tem ainda conhecimento dela, ela é uma situação onde você utiliza 3 parâmetros: gravidade, urgência e tendência. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês entenderem melhor a explicação. Então, a matriz Gucci, ela é um produto, na verdade, de 3 fatores. Primeiro, chamado gravidade. Segundo, urgência. E o terceiro, tendência. Então, no final, você vai precisar fazer o produto, a multiplicação desses 3 fatores. Vamos falar primeiro de gravidade, né? O que é a gravidade? Qual a gravidade? Quando nós falamos em gravidade, nós falamos dos efeitos que surgirão caso o problema não seja resolvido. Qual a gravidade caso isso não seja realizado? A gravidade no sentido do cliente, a gravidade no sentido de custos, impacto do problema sobre as pessoas ou sobre os resultados da organização. Então, é grave o quanto em relação a custo, a afetar as pessoas da organização, a afetar os resultados da organização. E aí nós vamos ter uma escala de 1 a 5, lá na frente eu vou explicar melhor para vocês dizerem se é muito grave, se é pouco grave, ou se não tem gravidade alguma. Tudo bem? Então, quando eu falar daqui para frente em gravidade,
se refere ao impacto na organização tocante a afetar os clientes, afetar o resultado da organização, afetar as pessoas envolvidas, né, os stakeholders, ou tem influência direta nos custos da organização. Quando falamos de urgência, e aí vem o segundo fator, a urgência, se refere à urgência para resolver, ou o tempo que se pode esperar para resolver essa situação. Quanto menor o prazo, maior a urgência. É claro que uma situação muito grave, ela necessita de uma certa urgência para ser resolvida. Então, aqui o segundo fator, urgência, se refere a esse tempo para resolver essa situação. Então, a gravidade, ela influencia, de certa forma, a urgência em resolver a situação. Terceiro fator, tendência. Aí a tendência fica bem mais simples para ser entendido. Então, ao longo do tempo, isso tende a piorar, tende a diminuir o efeito, ou tende até a desaparecer o efeito, não vai acontecer nada para a organização. Então, qual é a tendência caso isso não seja resolvido? Essa é a proposta de análise desse fator tendência. Aqui nós temos a tabela, a matriz, né, vamos chamar a matriz CULT, onde vocês têm aqui a escala de 1 a 5, a graduação aqui, onde 5 é o fator mais forte, né, mais preponderante. Então, no que se refere à gravidade, se você coloca esse valor 5 para aquela situação que você está tentando priorizar, os prejuízos, as dificuldades são extremamente graves. Então, aqui 5, para os 3 fatores, gravidade, urgência e tendência, se você colocar o 5, que é o fator máximo, né, no caso de urgência, é necessário uma ação imediata, tem que fazer logo, não pode perder tempo. Esse 5, para a tendência, se nada for feito, a situação irá piorar rapidamente. Então, veja que 5 é o fator preponderante aí, no caso da matriz GUT. Como falei para vocês, a ideia é que você multiplique gravidade, urgência e tendência e encontre um valor, um resultado aqui. Então, se todos forem 5, nesse caso aqui, multiplicando 5 vezes 5 vezes 5, nós teremos aqui 125. Tudo bem? Ah, não, mas você não quer graduar em 5, você quer colocar um valor 4 aqui. Ok? É grave, mas não é tão grave assim. Mesmo assim, se você colocar 4, é muito grave. Se você colocar 3, é grave, 2, pouco grave, e 1, não tem gravidade. Então, se colocarmos o 4 aqui, para a gravidade, porque a situação é muito grave. Não é mais grave do que o 5, mas também é grave aqui no caso do 4. A urgência no quadro é com alguma urgência. Veja que o 5 é necessário uma ação imediata, e aqui não, nem tanto uma ação imediata. O 4, para tendência, vai piorar em pouco tempo. No caso do 1, que é o valor mínimo, né, a situação mais branda, no caso da gravidade aqui, seria sem gravidade. No caso da urgência, seria não tem pressa, não é tão urgente. Seria que pode esperar mais, né, do que 1, 2, por exemplo. No caso da tendência, não vai piorar e pode até melhorar. Veja que a situação 1, se você não fizer nada, não vai piorar e pode até melhorar a situação. Que é difícil, já que você tem uma situação, problema. Mas pode acontecer, a depender da equipe. Lembrando que quem faz essa mensuração, 5, 4, 3, 2, 1, é uma equipe que está reunida e está analisando a situação, a prioridade. Digamos que você tenha lá, na sua empresa, 5 projetos, e você precisa decidir qual desses 5 projetos eu preciso iniciar de imediato. Então, a equipe se reúne e, com base nesses valores, eles começam a mensurar cada um dos projetos, se é 5, 4, 3, 2, 1, e faz o produto. E aqui, no final, o resultado é que você vai enxergar qual deles tem maior prioridade e tem que ser iniciado de forma imediata. Ok? Olha só, aqui tem uma tabelinha, você pode fazer isso no Excel, no Word, em qualquer programa onde você tem a estrutura para montar uma tabela. E eu montei essa tabelinha aqui, um exemplo, né? Matriz GUT, um exemplo de uma escola X, uma escola qualquer. E essa análise foi feita em junho de 2015.
É um exemplo hipotético, tudo bem? Digamos que eu tenha situações a resolver nessa escola. Planejar a redução da evasão, então eu preciso planejar a redução da evasão na escola. Atualização do banco de dados dos docentes, melhoria da situação dos processos, no caso de melhoria contínua, atualização do banco de dados de alunos, planejamento da redução de custos com aquisições, atualização de informações no portal acadêmico. Então, digamos que nessa escola X, pode ser uma escola qualquer, eu tenha essas situações a serem resolvidas. Situação A, B, C, D e E. Vamos colocar ela dessa forma para ficar melhor de identificar. Bom, qual dessas situações é a crítica? Eu preciso iniciar de imediato. A equipe se reúne e dá valores de 1 a 5, conforme eu conversei com vocês. Então, no caso do planejamento, de planejar a redução da evasão na escola, é importante, né, fazer a redução da evasão. Então, no caso, é grave isso? O quanto é grave? A equipe decidiu que é grave 3, com base na tabela que nós vimos aqui, 3, no caso da gravidade, 3 é uma situação grave. No caso da urgência, a equipe aqui na evasão, no caso da evasão, decidiu por 4. Opa, 4. Se voltar aqui a tabela, vemos que 4, no caso da urgência, ela tem alguma urgência, né? Não é tão urgente como 5, mas tem alguma urgência. E lá, voltando, no caso da tendência, a equipe decidiu também por 4, no caso da tendência. Voltando aqui a tabela, o 4 para a tendência vai piorar em pouco tempo. E aí, você fazendo o produto, multiplicando aí 3 vezes 4 vezes 4, dá 48, ok? 48. Fazendo esse mesmo processo, pessoal, pelas outras situações, observe que nós temos aqui um produto para cada uma delas. Então, qual é a situação que eu tenho que resolver de imediato? Qual é a situação crítica? A situação crítica é a que tem o maior valor. E a que tem o maior valor aqui é a situação planejamento e redução de custos com aquisições. Então, essa situação será a primeira situação a ser resolvida. Com base na análise, identificamos que o impacto para a organização, ou para a escola, no caso aí, é maior, caso você não resolva essa situação. Então, ela será a primeira a ser resolvida. E aí, depois, vem as outras. Se você colocar em ordem aqui do maior para o menor, inclusive tem uma ferramenta que pode ser feita isso para ficar melhor visualizada, que é o diagrama de Pareto. A gente vai ver na próxima aula aí o diagrama de Pareto. Você pode fazer um gráfico de colunas com essas situações e ficar melhor identificado que essa aqui é a situação crítica. Obteve aí o produto 60, tá bom? Então, agora eu sei qual é a situação que eu tenho que iniciar um trabalho de imediato. Aqui do lado dessa tabela, nós temos aqui, só para orientar, quando colocamos aqui o 3, nós sabemos aqui que o 3 é grave, que o 4 aqui é urgente e que o outro 4 da tendência, no caso aqui, vai piorar em curto prazo. Então, nós podemos também nos orientar por essa tabela aqui, que já está melhor, já está mais próximo aqui. Tudo certo? Bom, então essa é a matriz Gucci, pessoal. Veja que ela é simples, mas poderosa. Normalmente, nós temos diversos problemas numa organização, numa escola, numa empresa, e, às vezes, precisamos elencar e saber qual deles causa mais impacto caso você não resolva. Com base nessa matriz, nós podemos priorizar esses projetos ou essas situações que eu preciso resolver na minha organização. Ok? Na próxima segunda-feira, estaremos falando sobre o gráfico de Pareto, ou análise de Pareto. Na verdade, Vilfredo Pareto foi um economista, e ele, como economista, na época, ele tinha essa ideia de priorizar em escala decrescente. Bom, não vou entrar muito em detalhes, não, para vocês entenderem que é uma ferramenta também muito utilizada em reuniões, em demonstrativo, né, de análise. É um gráfico interessante, e a gente vai entender na próxima segunda-feira como é que ele se desenvolve.
né, e em que momento podemos aplicá-lo. Nesse caso aqui, por exemplo, dessa escola, podemos aplicar o Pareto para a gente ver, ficar melhor em forma de gráfico, porque eu tenho aqui, nessa tabela, se vocês observarem, eu tenho aqui as situações, eu tenho o produto final, esses resultados. Usando o Pareto, eu posso utilizar essa situação aqui e mostrar um gráfico e fica melhor de ser interpretado. Então, na próxima segunda-feira, estaremos falando sobre o gráfico de Pareto. Não percam essa aula. Tudo bem? Bom, em relação às dúvidas, ficou com dúvidas sobre essa ferramenta Gucci? Quer fazer alguma pergunta? Entra lá no nosso site www.evita.com.br, escreva lá a sua dúvida, entre em contato, clica lá em contato e escreve sua dúvida, colocando seu e-mail, estarei devolvendo com a resposta, tirando a sua dúvida. Quer assistir esse vídeo e outros vídeos que já foram desenvolvidos? Vocês podem entrar aqui no canal YouTube, chamado Casa da Qualidade. Nesse canal, que é o canal da nossa empresa, onde estaremos colocando todos os vídeos e vocês podem assistir caso tenha perdido alguma semana. Essa é a 6ª semana. Lembrando que serão 15 semanas, ou 15 ferramentas da qualidade que estaremos comentando. Obrigado, pessoal. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma ferramenta, mais uma discussão. E lembrando que a proposta era preparar pessoas que têm interesse em fazer os cursos de White Belt, Yellow Belt, Green Belt e Black Belt. Tudo bem? Grande abraço a todos. Até a próxima.